Oi, galera, tudo bem com vocês? Aqui é Bruna Araújo e estou com o meu primeiro vídeo de videoaula. E eu não sou nenhuma profissional, eu sou apenas uma estudante que se esforça e eu procuro sempre ajudar as pessoas. Enfim, né, vamos pro vídeo que já falei demais. O assunto de hoje é conto versus crônica. Quando eu ponho verso, eu quero dizer o quê? Nós vamos apontar as diferenças, as igualdades, essas coisas. E a matéria, assim, sim, a disciplina é redação. Então, vamos começar. Personagem. Quando a gente começa a tratar de personagem no conto e na crônica, nós temos uma coisa em comum. Os dois vão retratar poucos personagens, não vai ter aquele exagero tipo 15 personagens, 20, que nem às vezes a gente vê em novela, vê essas coisas. No conto e na crônica a gente vai ter pouco, vai ser vai ser bem resumido a quantidade de personagens. Isso vai contar nos dois. Algumas coisas com relação a personagem que vai diferenciar. No conto, sempre. Grava isso. Sempre vai ter personagem. Não existe conto sem personagem. E os personagens são livres de descrições físicas e psicológicas. Então, no conto, às vezes, o escritor quer colocar bastante característica da pessoa, do personagem. Ele vai descrever bastante, se ele quiser. Isso ele pode ter liberdade no conto. Então, em relação ao personagem, essas são as características do conto. Já na crônica, não é bem assim. Às vezes tem personagem, às vezes não tem personagem. No conto é sempre, não é? Na crônica, não. Na crônica, às vezes vai ter, às vezes não vai ter. Na maioria das vezes tem personagens, mas não sempre, entendeu? Poucas características físicas e sem descrição psicológica profunda. O que isso quer dizer? Diferente do conto, a crônica, o escritor não vai descrever muito o personagem. Não vai falar, ó, Joana com seus olhos azuis, com seu corpo violão. Não vamos ter essa característica na crônica. Vai ser bem razoável, assim, sabe? Vai ser muito suave, só para não ficar sem nada. Mas vai ser bem pouco. O assunto. No conto, normalmente o conto tem uma narrativa curta. Ele é pequeno, não é muito grande. As histórias são mais ficcionais e imaginárias. Ou seja, não é muito, na maioria das vezes não é muito realista, sabe? O escritor, o autor, ele viaja um pouco na maionese, coisas que são meio improváveis de acontecer. Por exemplo, conto, lembra logo de conto de fada, para você sacar melhor. O conto da Cinderela. Lógico que uma abóbora gigante nunca se transformaria numa carruagem. Lógico, isso não existe no nosso mundo. Por isso que se usa-se mais ficcionais e imaginários as histórias. E só tem um conflito. Não tem vários conflitos, tipo novela que é triângulo amoroso, é morte, é traição, não. É só um conflito, acontece só alguma coisa de ruim. Na crônica, é uma coisa mais puxada para a realidade, né? Normalmente vai narrar fatos do dia a dia, porque o leitor vai se identificar com a crônica. Às vezes ele já passou por uma situação parecida lá da crônica, ele vai se identificar. A leitura vai se tornar mais fluente, vai se tornar mais agradável. Esse é o objetivo da crônica. E por nós, às vezes, já termos passado por uma situação parecida, a gente já consegue prever o que vai acontecer depois na crônica. E a crônica, às vezes, utiliza muita ironia, sarcasmo também, para mexer um pouco com o emocional do leitor. Tempo e espaço. O tempo no conto pode ser tanto cronológico quanto psicológico. Blenda, o que é isso? Cronológico é quando você conta as coisas exatamente no tempo que aconteceu. Por exemplo, esse lápis. Primeiro eu soltei ele, arrastei ele e
taquei ele, correto? Se eu contar pra você, olha, eu tava lá em casa, eu taquei o lápis, eu empurrei ele e joguei ele. O que eu quis dizer? Em que tempo eu contei? No tempo exatamente como aconteceu. Taquei, arrastei, joguei. Não foi exatamente como aconteceu? Então, esse é o cronológico. O psicológico já não foi bem assim. Eu posso chegar pra você e falar: caraca, velho, eu arrastei o lápis, mas aí eu joguei. E depois eu taquei. Entendeu? O tempo que eu contei não foi no tempo exatamente que aconteceu. Primeiro eu contei 1 hora, depois eu fui lá no passado, depois eu fui no futuro. Então, o autor vai mexer nesse tempo. Ele está falando uma coisa do presente, mas aí ele menciona uma coisa do passado e no futuro. Você tem que se achar no texto, correto? E na crônica, não vai ter esse negócio de psicológico. Vai ser sempre cronológico, vai ser sempre do jeito que aconteceu os fatos, na ordem que aconteceu os fatos. Espaço nos dois vão ser sempre limitados. Não sempre, não vou generalizar. Mas a maioria da coisa vai ser tudo limitado. O que eu quero dizer? Um só espaço, as coisas por os dois, ser textos mais curtos, ser mais rápidos, vai acontecer às vezes só em algum lugar, em um espaço, não vai acontecer em vários lugares, correto? Vão ser limitados, não vão ser vários, vão ser limitados espaços. E por último, o narrador. O narrador, tanto no conto, tanto na crônica, pode ser o próprio personagem que está lá, que viveu aquela experiência descrita no texto, ou pode ser um observador, pode ser uma terceira pessoa contando o fato. Como assim? Não entendi. O personagem, por exemplo, a história da Cinderela, vou voltar a ela. Essa história é contada como observador, correto? A Cinderela perdeu o sapatinho de cristal e colocou no pé de novo, foi colocado no pé pelo príncipe. Quem contou essa história? Um observador, uma pessoa que viu isso tudo acontecendo e contou. Mas, por exemplo, se esse conto de fadas fosse um narrador que fosse o personagem, seria como? Por exemplo, vamos supor que é Cinderela. Eu, Cinderela, perdi o meu sapato e um príncipe encantado colocou em meus pés. Esse é o narrador personagem. Ele participou, ele era um participante de todo aquele evento. Tudo isso que eu falei nesse vídeo foi um resumo assim, para você ter uma noção as diferenças e as igualdades no conto numa crônica, né? Pode ser muito parecido na hora de escrever, você tem que tomar cuidado se na prova falar qual dos textos é conto e crônica. Presta atenção nesses dados que eu falei. Aprofundação das características do personagem, se usa muita ironia, se é um texto que viajou muito na maionese, ou se é uma coisa que pode acontecer na realidade, o tempo e tal. Procura prestar bastante atenção nisso tudo e boa prova!